sua palestra, no seu simpósio, onde você fala parar de controlar e começar a experimentar a vida. Como é que você daria uma dica assim, pra gente que já está acostumado a controlar tudo e faz isso no automático? Porque eu tenho tentado parar de controlar um pouco mais. Eu até brinquei com a minha amiga de carro que as pessoas estão tão ansiosas que elas planejam sair do ônibus. Não sei se você já viu esse meme em algum lugar. Mas tipo assim, vou puxar a campainha agora, vou levantar agora. Então, como é que deixa. Eu não sei experimentar a vida, é basicamente isso. Como é que eu posso começar a fazer isso? Eu sempre vejo esse controle já é automático. Todo comportamento, ele é condicionado, né? Primeiro nós temos que entender por que a gente controla. Nós controlamos porque nós temos medo da experiência. Então a gente tem que ter, primeiro, o reconhecimento de que estamos com medo e por que estamos com medo, do que estamos com medo. Tem que dar nomes. Quando a gente nomeia as coisas, fica mais fácil de você sair do piloto automático. Então veja, todo o processo da vida requer condicionamento. Então, para nos tornarmos hoje, e é natural ser controlador, né? Eu sempre digo que o Dr. Fritz, ele é altamente controlador, né? E veja, são raízes muito profundas, raízes antigas, de outrora, que só se somam porque a gente vive um momento de muita insegurança emocional. Então, se você tem medo, você controla, para que as coisas não deem errado. Porque nós nos acostumamos ao pessimismo. Quando dá errado, as coisas vão dar errado, as coisas vão dar errado. Então, condicionamentos psíquicos é uma autodefesa. A gente controla para se defender, não é porque nós somos ruins. Nós somos mais frágeis do que perversos. Já disse Jesus a Pedro. Na verdade, quando ele o nega, não é por causa da sogra, é que, na verdade, nós somos mais frágeis do que perversos. Então, por instinto, nós controlamos. Então, da mesma forma que nós controlamos, nós precisamos permitir aos poucos momentos, escolher na vida, entender-se perante a vida, voltar a se centrar. E através de um processo terapêutico também, que é importante, né? Essa musculatura emocional para descondicionar. Mas veja, só é um problema quando aquilo te tira a funcionalidade do teu dia. Porque naturalmente a gente vai controlar um pouco, né? Ninguém vai sair. Porque você vai se planejar, você vai ter uma rotina, você vai organizar o teu tempo. Isso não é controle, isso é planejamento. E a gente vai fazer isso. A questão é quando a gente está muito com medo das coisas não darem certo. Aí a gente controla. E aos poucos a gente vai aprendendo a descontrolar, né? Mas todos nós estamos passíveis. Ninguém está imune do controle. Rafael, eu posso pegar dar uma sofada na pergunta dela? Eu conheço pessoas que quando perguntam assim, como é que foi? Foi ótimo, mas aí começa a falar todos os defeitos, né? Isso é uma coisa que eu estou tratando com a nossa amiga, né? Mas eu acho que isso é muito normal, né? O que você acha disso? Que a gente vê, a maioria das vezes que eu vou fazer uma reunião de avaliação de um evento. Como é que foi o evento? Foi ótimo, mas começou o que atrás do horário, não sei das contas foi assim, foi errado. A gente começa a meter o mar, aí chega no final você se pergunta, foi bom mesmo? Que reclamou tanto, né? Eu acho que isso é uma tendência, várias pessoas depois fazem isso, principalmente eu. Né? Eu estou tentando me tratar, mas. Ele não está dando certo. Está dando certo. Veja só aqui, pelo menos, né? Nós temos 5 emoções primárias, né? O medo, a alegria,
Peraí, Marta. Raiva e aversão. Aversão é nojo, aversão é afinidade ou não a algo, né? Então veja, medo, raiva, tristeza, então são emoções que já nos jogam num polo de negatividade, que a gente precisa só administrar, entender melhor as emoções, para que a gente observe o que foi de bom. Porque veja só, igual condicionamento, se você está sempre esperando que tudo ocorra de ruim, você vai estar no polo de negativismo, certo? E a gente esquece de ver o que foi de bom, o que surgiu de bacana, quais as interações, qual pessoa que levou aquilo para casa, aplicou, né? Quando você tem uma palestra de perdão, a gente fica preso no horário, tudo bem, mas o mais importante, veja, as casas que Paulo fundou. Se você for fazer essas viagens para Israel, aquela região da época, não tem uma. Entende? Então a gente não tem que se preocupar tanto com a manutenção do que é transitório. Porque as casas não existem mais. Mas as ideias que Jesus transmitiu por Estevão a Paulo estão ali. Então, nós temos que nos preocupar com as ideias e não com o fato por si só. Porque, por exemplo, Jesus foi morto numa cruz. Mas as suas ideias, é que eu falo da frequência, né? Muitos espíritas não gostam desse termo. Mas a energia de Jesus é um sopro. Ele só precisava daquilo. Pode crucificar, pode matar, mas o que ele disse ficou. E vai ficar gravado. Ele expande consciência, porque o que ele fala fica ali e vai ficar para sempre. A questão é o que você faz com aquilo. Então a gente está sempre esperando o pior, porque é natural que o mundo instintivo nos direcione a instintos. Aí você fala, putz, podia ter melhorado, mas a gente, igual uma paciente, né? Ela falou, poxa, saí da prova, não deu certo, não sei o que. Ela descobriu que passou da prova e ficou em primeiro. Não estudou. Eu falei, agora estoura o champanhe. Não precisa estourar. Por quê? Porque quando você achou que foi mal, você se destruiu. Você acabou com você. Agora você quer abrir um champanhe de Coca-Cola, botando ela me ensinou um método para explodir uma garrafa de coca, botando uma mentos dentro para explodir. Eu falei, não, compra o champanhe. Você estava falando dela? Estava falando dela? Não. Passar em primeiro lugar? Não, né? Não. A mãe está lhe falando, foi dela que você falou. Foi uma paciente. Não, sou muito assim com as provas da faculdade. Eu me mato de estudar, eu acho que sou muito. Eu não consegui estudar bastante. Só que aí começou, como eu estou no final do período, começou a aparecer as notas. Está entre 8 e 9, então, de 10. Então, eu sou muito assim. A reação é 3, 4. Só que eu não estourei o champanhe. Não. Estoura o champanhe. Quem quer fazer outra pergunta? Tem que estourar, a gente tem que comemorar as vitórias, né? A gente só comemora a derrota. Né? Mas é um condicionamento, né? Boa tarde. Meu nome é Carlos e eu gostaria de saber, Elva, como é que você faz para compatibilizar as questões da psicologia com as questões religiosas, já que dentro do consultório, teoricamente, eu não deveria vir as questões religiosas. Como é que é isso? Como é que você faz? Então, existe uma perspectiva biopsicossocial que está cada vez mais ampla, inclusive nas faculdades de medicina você já tem cadeiras de espiritualidade. Todos os grandes cientistas que nos antecederam, eu estou falando em filósofos, Tertuliano, Sêneca, Sócrates, Carl Land, William James, que é o pai da psicologia moderna, todos eles falam de desobsessão. Todos eles falam e nenhum deles conseguiu trazer de uma forma consistente e viva nos seus projetos para transformar um CID que já existe de possessão
dizendo que aquilo é o fato do espírito que está influenciando. Mas todos eles já trouxeram essas tratativas. Então, veja só, o espiritismo não é uma religião. O espiritismo é uma ciência filosófica de base moral. Então, o espiritismo é uma filosofia de vida. E a partir do momento que eu não faço proselitismo, vai por desobsessão. Não, a pessoa já chega a mim sabendo que eu sou espírita, sabendo que eu sou psicólogo. Então, veja só, como eu vou conversar com alguém e ter uma conexão real? Por exemplo, com alguém que vai todo domingo à missa e acredita que é uma humilha. É uma reflexão. Para ela, é uma crença. Então, naturalmente, ela vai procurar um psicólogo católico. Não estou dizendo que tem que ter psicólogo católico, psicólogo espírita, mas por naturalidade. Por exemplo, se você pega aqui alguém que é médium, que vê espíritos, ele vai querer conversar com um psicólogo que tenha aquela premissa também, a mesma crença de fé. Entende? Então, a partir do momento que eu não converto pessoas, mas que elas te procuram porque elas acham que estão com a desobsessão, você abre para uma perspectiva biopsicossocial espiritual. A questão é que o próprio Bezerra de Menezes, em algumas cartas da Associação Médica Espírita, inclusive a doutora Maria Nobre, disse da necessidade da gente levar. Porque, veja, cristãos, para a gente hoje falar de Jesus abertamente, quantos morreram dentro de círculos? Porque o título é só um título. Se eu viver a minha crença, se eu viver a minha fé, se eu preocupar em perder o meu título, eu não estou vivendo a minha fé. Se eu acredito absolutamente que existem processos sucessivos, como eu vou negar aquilo? Como eu vou deixar, mesmo que a pessoa não queira, de levar o nome dela para um processo de desobsessão, vendo que ela está obsediada? Eu estarei negando a minha fé, eu estarei negando aquilo tudo que eu acredito, e tudo perderia o propósito. Então você pode muito bem, dentro de uma clínica, falar de psicologia, mas levar o nome dela para a desobsessão, para você fazer uma verificação sem ela saber. Foi o que aconteceu com a primeira paciente minha, que a gente vai relatar no próximo livro. Ela entra na sala, babando, com a condição psicótica muito grave, achando que estava percebida. Era uma sexta, no sábado eu levei para a fraternidade João Batista, e os espíritos se manifestaram, tudo mais, eles queriam vedar o meu atendimento da paciente, mas na outra semana ela estava melhor, ela estava mais lúcida, a medicação começou a fazer mais efeito. Então a gente foi falando de amenidades, enquanto a medicação estava fazendo efeito, chegou um momento que ela falou: não me sinto mais perseguida. Aí a gente entrou para a psicologia. Então cada caso ele tem uma subjetividade. Eu não preciso exatamente fazer com que a pessoa seja espírita, até porque Kardec nunca quis espíritas. Ele quis o exercício da mediunidade, o exercício da fé. Então você pode muito bem atender as partes emocionais. Olha a vastidão da neurociência, quanto que já avançou, quanto que já fala nas entrelinhas de espiritismo. Então, se a pessoa não for espírita, entende? Você fala daquele assunto de uma forma emocional, trazendo para as questões dos instintos, das questões evolutivas do cérebro ainda reptiliano. Então é tudo você adaptar a sua linguagem para conduzir a pessoa para um estado melhor emocional. Entende? Okay. A questão se o CRP vai entender isso. Obrigado. Essa é a abordagem da psicologia que você utiliza? Todos. Porque eu vejo lá no mundo espiritual, como o Hamed já traz, todos os outros espíritos médicos, lá no mundo espiritual não tem junguiano, tem freudiano, mas tem a ciência do espírito, de uma mentalidade espiritual. Então, os espíritos reúnem, fazem o que a filosofia chama de dialética, que é a reunião dos saberes e um saber só. Que é uma pedagogia.
Uma pedagogia. Uma pedagogia construtivista, dialética, né? Por exemplo, como é que eu vou falar? Uma coisa até que estava falando com a nossa irmã ali. Ah, não, tá ali. Mas tem pessoas, quando eu falo de aceitação, como é que eu vou falar de aceitação sem falar de Carl Rogers, pela psicologia humanista? Como eu vou falar de sombras sem falar de Jung? Como eu vou falar de inconsciente, de repressão de sentimentos sem falar de Freud? Como eu vou falar de propósito sem estudar Victor Frankl? Então são vários saberes. Quando eu estudo Joana de Ângeles, eu não estou estudando Católica. Entende? São saberes que se vinculam e se conectam por uma abordagem integral da psicologia. Então, por exemplo, tem questões que são físicas, psicológicas, emocionais, fazem parte da neurociência. Então, o ser humano, cada vez mais que se aproxima dos conhecimentos, ele tem que saber conectá-los, porque tudo é uma colcha de retalhos. Obrigado. Boa tarde. Assim, antes de fazer minha pergunta, deixa eu contextualizar. Essa questão da inclusão no meu paradigma e também com a minha experiência, né? Eu vejo, meu nome é Carla, desculpa. Eu vejo muito assim, inclusão para mim é ação. E o que eu vejo muito nas casas espíritas é uma questão de piedade e vocação. Como é que você está vendo isso no movimento espírita, na questão de inclusão de pessoas, por exemplo, autistas de nível 3 de suporte, pessoas com deficiência intelectual, todas essas pessoas que a gente precisa tratar espiritualmente também, mas que o preparo ainda é muito raso. A gente vê que as pessoas ainda tratam na questão da piedade e não na questão da ação, quando poderiam estar fazendo algum estímulo comportamental dentro das próprias casas espíritas, né? Porque pessoas preparadas a gente já está tendo, né? Mas como é isso é visto aí por fora, digamos assim, né? Como é que você tem visto em relação a isso? Na verdade, você tocou num ponto muito importante. Não é piedade, é compaixão, né? Quando a gente constrói compaixão por alguém, primeiro a gente tem que entender, por exemplo, no caso de um autista e também pessoas com necessidades mais especiais, muitas vezes ela vem naquela formatação biológica para se proteger de si mesmo. Né? Quantos casos nós não podemos, eu já tive a oportunidade de acompanhar, que a gente pôde perceber que aquele autista escolheu vir daquela forma para se proteger de si mesmo. Então ele não estava ali vivendo uma punição, nada que necessite piedade de fato. Né? Eu acho que nomes são apenas nomes, nomenclaturas, né? Eu poderia chamar o escuro de claro, claro escuro. E se isso fosse uma mentalidade, todo mundo entenderia, né? Ao contrário. Então é apenas uma nomenclatura, que basta o sentimento. Essas pessoas precisam sim de compaixão, porque elas estão enfrentando desafios. Mas o centro espírita, ele, como nós já nos disse José Orlando Pires, precisariam entender, se o centro espírita entendesse qual é a verdadeira função do centro espírita, nós seríamos a maior filosofia moral, científica mundial. Isso vai acontecer, porque o progresso é inexorável. A grande questão é a gente preparar melhor as pessoas para que a gente, quando você recebe uma pessoa que tem autismo, você tenha compaixão por ela, mas você perceba que talvez ela necessite de cirurgias espirituais. Se ela não tem cirurgias espirituais, veja, é como uma ambiência que eu crio. O pessoal daqui, alguns daqui que estiveram na nossa casa, naturalmente quase tiveram passividade quando entraram na sala de atendimento. Por quê? Existe uma ambiência provocada pelos nossos pensamentos da Terra que facilitam o trabalho. Então você tem que criar uma ambiência de cuidado, um local específico para cuidar desse tipo de pessoa que vai aumentar cada vez mais.
Kardec veio nos dizer que nós chegaremos num estado de paralisação, tamanho problemas psíquicos que nós teríamos. Porque eu vejo muita falta de adaptação, muita falta de preparo, ainda tendo pessoas preparadas. Isso é chato porque afasta também as famílias que querem participar. Isso de muitas pessoas, inclusive pessoas que já nasceram em berço espírita e quando recebem o diagnóstico acabam se afastando pela falta de adaptabilidade dos lugares, que é difícil realmente. E aí é muito fácil julgar, né? Que é o que acontece aí, a torta direita que a gente vê, o que acontece em muitos lugares. E as pessoas não estão preparadas, ninguém está preparado, mas a gente pode se preparar junto, né? Pode trabalhar junto, pode ter um espaço mais adequado e por aí vai. São casos muito difíceis. Sim. Um caso muito específico que aconteceu na nossa casa e que vem acontecendo com algumas outras autistas, de nível 3, né? Que vem nos procurando, que a gente fala assim, caramba, eu já fiz tudo. Eu já usei tudo dentro do espiritismo. Aí veio o mentor espiritual e fala, olha só, através dele, mais de 300 espíritos foram encaminhados. Entende? Porque se a gente só olhar a fechadura, a gente não vai ver a porta. A gente tem que olhar para a porta. Dr. Porque a Fritz. gente procura cura, né? O problema das pessoas é que procuram cura. Mas é justo procurar. Eu Então, entendo. uma mãe, veja só, 8,5 milhões de mães das 10 milhões que têm filhos autistas ou com problema do espectro de neurodesenvolvimento, 8 milhões e meio são solteiras, abandonadas pelos seus maridos, estressadas com estresse agudo. Eu entendo essa mãe. E também tem transtornos. Ou pai, porque geneticamente herdou, né? Possivelmente é o pai, porque para ter abandonado. Né? Então, assim, a questão é, o primeiro cuidado, a primeira ação é cuidar. Né? Como uma vez o Dr. Ludwig, médico alemão, nos disse, se tem alguém nadando, se tem alguém se afogando, o que você faz? Você salva a pessoa ou você ensina a nadar? Então você primeiro tem que ensinar a pessoa a tirá-la do mar, tirar da correnteza, a estar num lugar seguro. Se a pessoa está com fome, 2 bilhões de pessoas têm fome no mundo, Abraham Maslow vem com a sua pirâmide nos explicar que eu não consigo mexer com emoções se eu tenho necessidades fisiológicas. Eu não posso falar de autoconhecimento com alguém que está com fome, que é apelidado de insegurança alimentar. Quando a pessoa está com fome, ela está vendendo almoço para comprar janta. Então eu não posso exigir de pessoas fardos pesados. Eu tenho que cuidar dessas pessoas. A missão delas nossa missão é essa. André Luiz é visto no livro Missionários da Luz, mais maduro do segundo livro, quando ele entendeu que a missão dele era servir. Depois você podia pensar, podia lucrar, podia meditar e refletir o que pode ser melhor. Mas naquele momento, só sirva. Igual uma pessoa que perde um filho. O que eu vou dizer para uma mãe que perde um filho? Nada. Eu só tenho que ficar com ela. Eu só tenho que estar ao lado dela. Eu só tenho que ser um braço ao lado dela. Depois, com mais calma, quando ela se recuperar de algum machucado, a gente pensa em outras coisas. Mas a pessoa só vai ficar no centro espírita se ela sentir pertencimento. E esse pertencimento nós precisamos gerar às pessoas. Não tem regra, não tem uma equação, tem entendimento, tem subjetividade, tem que tratar o ser com a sua individualidade. Por isso que Kardec fala de não termos casas muito grandes. Porque se você tem um grupo muito grande, você perde a qualidade da individualidade. Só para, você perguntou, você falou sobre as casas espíritas, né? Nós aqui, nós temos um lema, uma orientação. A gente tem que ser uma casa acolhedora. E assim, quando você começou a falar das pessoas com problema de espectro autista, nós temos aqui na nossa casa, mas eu acho que o nosso maior trabalho não é cuidar do
do autista, é da família. Acolher a família. A família, aqui dentro da casa, a gente tenta, né, desculpa se vocês não estão sentindo verdade, mas a gente tenta de coração acolher essa família aqui dentro, né? Porque quando você trabalha com a família, né, o indivíduo no espectro autista vem junto e ele se acalma, né? Foi o que você falou, ele se acalma. Então nós temos aqui mais de uma pessoa com essa condição e a gente trata todo mundo, trata a família toda. A gente chama a família, vem para o centro, vem para cá, nós vamos acolher você. Eu acho que esse que é o papel do centro espírita. Estou falando errado? Não, é? Então tá bom. Eu queria só complementar uma coisa que eu acho que também é muito importante, que é abaixo, o André falou um ponto abaixo e eu vou falar mais abaixo ainda. Uma casa espírita, para poder gerar uma boa ambiência de acolhimento, ela tem que começar acolhendo o próprio trabalhador. Quem precisa de atendimento são os trabalhadores. Precisam de carinho. A gente trabalha na casa espírita há anos, ninguém sabe o que a gente está passando. A gente muitas vezes trabalha na casa espírita e vai para outra casa espírita pedir ajuda, porque tem vergonha de pedir. Quantas vezes no passado a gente escutava dizer que o espírita não podia ter depressão, porque todos os problemas estavam escritos nas obras básicas e a gente ia estudando as obras básicas e a gente não passava mal. Então a gente às vezes tinha vergonha de pedir ajuda e tinha que ir em outra casa que ninguém conhecia a gente para a gente se sentir à vontade para poder falar nossos problemas. Então, primeiro a casa tem que cuidar dos seus trabalhadores, com todo o acolhimento do mundo. Aí a energia vai mudar, os trabalhadores vão sentir vontade de viver essa ambiência e vão, quando o público chegar, eles vão abraçar o público. Porque não adianta fazer 300 cursos, repetir 500 frases para os trabalhadores, para que eles cuidem do público, se ninguém cuida deles. Se eles se sentem sozinhos, se eu me sinto sozinho, sem preparo, e chega para mim, eu sou evangelizadora, chega para mim uma criança dessa, eu não dou conta nem das que não tem problema aparente, que dirá das que tem. Então, se eu não tenho ninguém para chegar e dizer, olha só, não sei lidar com isso. Mas tem casa que, ai de você, se você falar isso, é demitida do cargo. Aí, como é que acontece? Isso não é uma empresa, a gente não pode viver no centro como uma empresa. Se eu não conseguir acolher os meus, eu não consigo acolher. É isso. Quem mais pergunta? É basicamente isso. A nossa casa, e alguns aqui puderam observar, temos um amigo ali, que também faz parte, né, recentemente da nossa casa. Então, assim, eu me chamo de 01. Então, eu sou o primeiro da maca, eu sou o primeiro da desobsessão. Porque as pessoas estão chegando, elas têm que ver que eu também me cuido. Que eu também sou vulnerável, que eu também sou uma pessoa. Veja só, Pedro foi um cara exposto para se tornar esse grande cara que ele foi. Ele viveu a experiência. Ele viveu uma experiência. Então, você só se transforma vivendo uma experiência mesmo. E, na verdade, o espiritismo, a gente às vezes tem que deixar uma coisa de que nós temos que preparar a festa só para o outro. Você prepara uma festa de doces gostosos, aí você parece a gente parece aquele casal que acabou de casar, mas só ficou tirando foto. Mas não come do próprio ambiente. E aqueles deliciosos, né? Aquela comida gostosa, a gente não come, porque a gente está preocupado com tanta coisa, mas de fato a gente tem que se cuidar, né? Teve o último livro que eu fiz, o Espírito Ramédio olhou para mim e falou que antigamente pediu para o Divaldo jogar na fogueira. O meu era assim, deleta. Pô, deleta? Deleta esse livro. Você não conseguiu filtrar pela abundância. Mas eu tenho que ter humildade de falar assim, tem razão. Então, a Flávia pergunta, traz uma concepção importante, porque a casa do caminho, no tempo de Jesus, foi a casa do caminho para o desespero.
Porque ele se entregou aqui, ele fez parte daquilo, ele deitou na maca. Lá tinham macas. A casa do caminho tinha macas. Ele chega lá doente. As pessoas Quase chegavam doentes, quase mortas. Aí você hoje estende uma maca, as pessoas falam, nossa, uma casa com uma maca, qual o problema? Se você ler o livro Evolução dos Mundos, está muito claro que se eu estou nessa posição sentado, você comprime os meus órgãos. Então eu respiro com dificuldade, os meus centros de força eles não se abrem e o fluido que chega não chega com a abundância que precisa chegar. Mas se eu me deito, eu respiro melhor, eu tenho uma respiração melhor, uma meditação mais propícia para que eu possa receber da espiritualidade tudo de abundante. Por que eu tenho que suprimir as pessoas da abundância? Eu tenho que entregar elas a um cárcere de uma cadeira, muitas vezes, não estou dizendo que a cadeira é desconfortável, mas para a vivência que ela está naquele momento, ela precisa estar deitada, relaxada, porque ela é uma paciente. No mundo espiritual há máquinas. Aqui não pode, mas aqui é uma cópia perfeita que não pode ter o que tem lá. Você vê o paradoxo? Então, na verdade, a vida de André Luiz no mundo espiritual nos relata que nós precisamos nos desapegar, né? Nos desapegar da matéria. O trabalho é esse, sair do materialismo muito pungente e caminharmos para uma espiritualidade livre, porém responsável. A gente precisa melhorar o preconceito da gente e essa questão também do positivismo tóxico. Tudo tem que estar sempre tudo bem. Eu estou espírita, eu tenho que estar sempre bem. Tem dia que eu não estou bem. A gente tem que ter gratidão, porque a revolta atrai mais fluidos e fecha os receptores de neurotransmissores. Então, na verdade, é você ser grato pela oportunidade de poder melhorar. E Jesus disse, quando um ou mais estiver em seu nome, lá estaria. Porque ele já sabia que no futuro a gente ia querer ficar sozinho, escondido, debaixo de uma mesa, né? Atrás do celular, do computador. Então, se ele fala, quando uma pessoa estiver em meu nome lá, ele estará. Mas ele precisou dizer 2 ou mais. Senão a gente se esconderia, né? Atrás de uma tela nos tempos contemporâneos, né? Porque 2 ou mais dá a sensação de ambiência, de criação. A evolução ela é muito solitária, mas quando ela envolve pessoas que também querem evoluir, se torna muito mais fácil. Somos seres relacionais, né? A gente precisa de relação, senão a gente não evolui. Mais alguma pergunta? Não? Vânia? Tem? Olha só, quando a gente aprende, quando a gente recebe um espírito necessitado e é dialogador, ele não fala, finalzinho, fala, você vai deitar numa cama quentinha, maca, não é? Então eu estou aqui fazendo as ligações, né? Mesma coisa, a pessoa quando vai para uma UPA da vida aí e o paciente está na maca, né? Praticamente, aquela cama deles lá é praticamente uma maca. E o que fica tomando conta, ajudando ali, ele fica naquela cadeira, passando a noite ali, os órgãos dele, como é que fica, né? Isso aí. Eu tenho só uma. Posso fazer uma outra pergunta, pessoal? Já são 6 horas, porque não é 6, mas. Aqui sabe o que é disciplina? Não tem. Até meia-noite. Não, tem sim, disciplina, mas não é de horário.
É disciplina de sentimento, de pensamento, né? Foi por isso que essa expressão apareceu. Disciplina, disciplina, disciplina. E o pessoal fala, né? Disciplina, disciplina, de começar na hora e terminar na hora. Não é isso. Não é isso. Disciplina, disciplina é Até porque na neurociência não tem nenhum campo do cérebro chamado disciplina. Existem hábitos. Ou hábitos que geram disciplina, que geram intenções e que geram comportamentos. Eu concordo com você plenamente que eu fico aperreado quando vejo o espírito. Acabou a reunião e está desesperado, chega quase batendo o carro do outro no estacionamento. Não fala o nome. Como eu sou o monitor dessa área, eu falei, poxa, eu não entendo. Eu vou nas casas, às vezes eu sou chamado para alguma casa de como falar alguma coisa, e quando eu vou ali tomar um chá, um café, e a gente conversa, não dá nem vontade de sair de dentro do lugar onde houve a exposição. Aqui eu vejo dentro, infelizmente, né? É nós, eu vejo que o som está doido. É que entende como tarefa, né? É porque entende como tarefa. Mas isso é o que a Flávia falou, a gente precisa tratar do trabalhador. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você no meio da exposição, você falou do médium, que o médium lida com muitas energias, que é uma coisa orgânica, que a gente precisa expor a pineal, as energias. E isso tem muito a ver com a prática mediúnica, sabe? Você falou de abrir mediunidade, fechar mediunidade. E o que eu percebo é assim, pelo menos comigo, uma vez que eu comecei com o trabalho mediúnico, eu não consegui parar. E se eu não fizer, se eu não participar, eu me sinto mal, né? Mas só que a vida é atribulada, né? Algumas vezes a gente tem que faltar por causa de trabalho, por causa de doença, e aí a gente fica naquele negócio, eu posso parar ou eu não posso parar? Tem que fechar a mediunidade? Existe isso de fechar a mediunidade ou não existe? Se eu parar de ir no centro, porque eu não posso mais participar da parte mediúnica, existe alguma outra tarefa que eu possa fazer que me ajude a me fazer essa energia mediúnica fluir? Foi muito grande a pergunta? Foi isso aí. É uma boa pergunta, é uma pergunta, uma história. Eu não esqueci nenhum ponto. É uma pergunta só, você vai 320. Mas na verdade, veja, o corpo do médium, ele é formado sim para o trabalho. Mas antes do trabalho, ele tem que ser formado para o cuidado. Mesmo que você não consiga desenvolver tarefas mediúnicas, a gente precisa de alguns cuidados. Por exemplo, quem tem uma mediunidade mais ostensiva, ele está num lugar de muita música, se sente irritado, sabe? Quando eu vejo, o problema não é só o trabalho, é o desequilíbrio mediúnico. Né? Porque o desequilíbrio mediúnico, ele traz irritabilidade, ele traz explosões de raiva, a pessoa começa a tomar estabilizador de humor, a pessoa começa a ser comparada ao bipolar tipo 2. Tristeza de vez em quando, né? Fica muito triste, muito sensível. Sim. Chega perto do outro, pega aquilo. Quando eu parei de trabalhar, por ter TDAH, a gente tem eu sempre digo para as pessoas que é uma desregulação emocional. Mas qualquer coisa te afeta muito, qualquer coisa te irrita muito, qualquer coisa você explode muito. Então, a parte da mediunidade ela não tem que ser feita apenas por trabalho, mas por autocuidado. Primeiro passo é o autocuidado, porque se você se equilibra, por exemplo, eu falo assim, olha, no passado eu falei, gente, eu me desestabilizei por um negócio desse tamanho. Então, o médico ele tem que fazer terapia, porque muitos de nós têm dificuldade com rejeição. Então, o médico, quando ele for contestado, ele tem que ter muita humildade de falar, putz, errei. Putz, não, olha só, não errei, mas eu vou ser assertivo na minha colocação para eu conseguir resolver. Mas quantas vezes eu falei isso? Então, isso é um dos motivos da gente recomendar educação mediúnica e frequência mediúnica, porque se você perde a frequência. Mas se você está equilibrado, você transborda.
Então, se você ficar um tempo fora por um motivo justo, veja só, alguém da sua família adoeceu. Cara, é aquela pessoa, pede uma licença, de vez em quando, pede para o grupo espírita vir na sua casa fazer o evangelho lá. E aí a gente volta. Eu já estou quase chamando, me desculpa o termo, o espiritismo redivivo. E a gente precisa ter. Por exemplo, o trabalhador não tem tempo, porque tem alguém acamado na sua casa. Então, precisa terminar o ciclo. Agora, ele está lá na casa dele, ele se distancia, ele mediunicamente ele está desequilibrado. Então, olha a importância de evangelho lá na casa de um trabalhador. Para o grupo falar, olha só, por enquanto, você não está aqui, mas a gente está com você. Por enquanto, veja, os espíritas se visitavam antigamente. Os espíritas iam na casa das pessoas, aplicavam o passe. Não importa onde. Não importa onde. É claro que é recomendado que a maior parte das atividades mediúnicas sejam feitas aqui, dentro de um centro com uma segurança e controle de variáveis. Mas se alguém está em casa com uma necessidade de receber um passe, vá ao grupo mediúnico, faça o isolamento, faça a preparação para que aquela pessoa seja cuidada na dificuldade dela. Porque quando acabar aquela dificuldade, ela volta. Então, muitas vezes, a gente tem as nossas vulnerabilidades, a gente não quer contar, a gente está começando, a gente está alfabetizando as nossas emoções agora, né? Então não há vergonha nenhuma de você se afastar temporariamente, porque é muito pior você se afastar, e a maior parte das pessoas eu vejo, está com depressão, se exclui por vergonha. Mas às vezes o grupo nem sabe, ou às vezes o dirigente, como a gente já viu, vai aproveitar daquilo para puxar o tapete dela. Isso não é evangelho, entende? O evangelho é que quando você vê que o outro está caído, você vai na casa dela, cuidar dela, porque aí no dia que ela voltar, ela vai voltar muito mais forte. Então é preparar o grupo para essa ambiência. Só, se eu estou no centro espírita brigando por cargos e vagas, eu perdi. Eu tenho que brigar para o exercício mediúnico, o exercício do evangelho. Eu tenho que brigar pelas coisas certas, e não por uma carga, por uma vaga, por um controle de uma sala. Existem pessoas que são boas nisso, elas precisam ter talento para fazer isso, conduzir muito bem. Então tem pessoas que eu vejo, por exemplo, na nossa casa, o senhor Ernesto, ele tem uma amplitude, como acredito que Flávia também tem, que eu nunca vi, não posso bater o dedo, seria uma hipótese. Mas ele chega na desobsessão, ele sabe onde cada um vai, ele sabe orquestrar, ele sabe, ele aprendeu, ele fez prática, ele fez experiência. Então você também não pode errar. A grande questão é a pessoa que tem a mediunidade e não cuida dela, porque isso vira um problema psíquico. Isso pode desandar. A gente tem um caso que é até engraçado, uma Miss Universo mandou mensagem para mim. Eu falei, gente, a Miss Universo o que é comigo? É universal, né? Porque assim, ela é muito bonita, eu não tenho nada de tão bonito quanto ela. Mas ela falou da irmã dela, então a irmã dela está numa clínica psiquiátrica, porque toda a família é formada de médicos, mas ela não está cuidando da mediunidade. Então descambou para um desajuste mediúnico, um desajuste. E toda vez que ela é internada, ela sai bem, e se ela tivesse mantendo uma educação mediúnica, ela não voltaria. Então o que a gente está fazendo? A distância está trabalhando para tirar ela de lá. Bartolomeu tem atuado, o doutor Bartolomeu está aqui, tem atuado nessa parte, para que quando ela sair, aí a gente vai chamar ela. Tem que ser alguém, às vezes alguém de fora, né? Porque santo de casa não está fazendo muito milagre, né?
Então, alguém imparcial, trazendo uma ciência. Veja só, porque a gente tem que sair desse campo religioso. Espiritismo não é uma religião, ele é uma ciência. Eu não posso criar o eu acho. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim. Outro dia eu estava no Uruguai, eu falei para Flávio, uma vergonha, querer atualizar os centros espíritas e suas funções, tirando a mediunidade. Sendo que, Dr. Bezerra de Menezes criou esse modelo, ele não criou o modelo nenhum, ele replicou o modelo de Allan Kardec, só porque ele era médico. Só porque ele era médico, ele lidava com homeopatia, sendo que ele foi curado por um. Olha o perigo de você, eu acho. Aí você cria um espiritismo à sua moda, você cria um espiritismo sem mediunidade, um espiritismo sem o apoio dos espíritos, com uma segurança mediúnica, porque os médicos saem da casa, montam nas suas garagens, às vezes se perdem, cobram. Mas e se a gente estivesse fazendo o nosso dever de casa? Se essas atualizações, que são orientações da Federação Espírita Brasileira, de que hoje vivemos um novo momento, eu não sei que momento é esse, porque os casos de transtornos mentais aumentam, muitos médios com a sensibilidade aflorada surgindo, grupos no mundo espiritual de cura se avolumando. Ou seja, que momento é esse? Então, assim, eles detalham o espiritismo em 3 fases. Primeiro é a parte do Bezerra de Menezes, que era, por ser médico, trabalhava no centro espírita como hospital. E na minha concepção, tem a parte de hospital, tem a parte de transformação, tem a parte mediúnica, tem a parte de autoconhecimento, tem a parte terapêutica. Sabe? A vida é assim. Mas eles traçam 3 classes de espiritismo. A segunda classe é de Chico Xavier. Que o espiritismo só foi feito daquela forma porque Chico era médium. Como assim? Chico Xavier fez a moda ao jeito de Kardec. Ele manteve uma casa pequena. Ele não foi a muitos lugares fazer palestra, porque ele era palestra. Ele era palestra. Então as pessoas o procuravam. Ele ficava lá quietinho. As pessoas têm pena de Chico Xavier, que fez Paulo Estevam vendo o sapo. Eu tenho essa inveja dele. Porque se você faz um livro daquele porte, Paulo Estevam, o sapo, maravilhoso. Porque você não tem interferência de Instagram, de rede social, de Chico, de televisão. Meu Deus, é uma tática. Para ele foi ótimo. No entanto, que as obras mais robustas de Chico Xavier foram o quê? No início. Porque não tinha tanta mídia, não tinha tanta coisa em cima dele. Então ele conseguia fazer sem tanta interferência. Você vê que o Emmanuel só libera o Chico a fazer uma entrevista nacional meia hora no Pinga Fogo. Porque ele sabia que seria um difusor de arte. Então, na verdade, nós temos que fazer como os nossos antecessores fizeram. O Espiritismo, como o Chico Xavier fez. Ele é um farol de exemplo. Chico Xavier, quando Jerônimo Mendonça chegou com uma hemorragia interna, quase morrendo, Chico aplicou passes e ele se restabeleceu. E viveu por mais de 20 anos. Jerônimo Mendonça, numa maca, ironicamente, numa maca, entrava no centro espírita numa maca e fazia palestras numa maca. Entende? Divaldo Franco perderia as suas cordas vocais por uma afonia. Rapidamente Chico Xavier entrou no escuro, materializaram a irmã Sheila, e a irmã Sheila, com uma canetinha, que é um equipamento espiritual, curou, e o Chico pediu para ele fazer o evangelho a madrugada toda. Enquanto ele ia curando, recebendo, receitando, conversando, não sei o quê, chegou no final do dia, ao amanhecer, Chico Xavier convida ele para tomar um café.
era gostoso viver com a mediunidade e entre aquelas pessoas. As pessoas não queriam ir embora, elas iam lá tomar café, mesmo pensando lá tomar café, mas o Divaldo estava curado. Se não fosse aquela cura, nós não tínhamos a voz de Divaldo, nós não tínhamos Jerônimo Mendonça por 20 anos. Francisco Cândido Xavier encaminhava as pessoas para Arigó, eram grandes amigos. Arigó visitava o Chico, Chico visitava Arigó. O Espiritismo era vida, era evangelho, era cura, era autoconhecimento. E é isso que a gente tem que ter como pilar. Esses que nos antecederam mostraram quais caminhos. A casa espírita ela tem que ser um centro de autotransformação. Mas eu só vou falar das minhas dificuldades como todo mundo falar. Senão vai ficar uma casa só que somatiza conhecimentos intelectuais cognitivos. Mas e aqui? Precisamos de grupos que tenham coragem de falar das suas dificuldades. Grupos de mais enlutadas, grupos de pessoas para ansiedade, grupos de pessoas para discutir determinadas pautas da sociedade, como a sexualidade. Quantas mães, recentemente, que eu tive a oportunidade de Recife, vi um caso que me entristeceu, mas ao mesmo tempo ficamos muito felizes. A mãe não aceitou a homossexualidade do filho, o filho teve que fugir para a Irlanda, porque o pai não aceitava que também ele era homossexual. Ele viveu na Europa, só que ele estava em depressão. Ele não se aceitava como homossexual, porque a família também não aceitava. O André falou do conceito de família. Se a família não aceita ele, dificilmente ele vai se aceitar. E determinada noite, ele pulou de uma sacada e chegou a notícia de que ele havia suicidado. Olha que tristeza. Então ele foi para outro continente, fugiu daqueles preconceitos, tirou a própria vida. Mas na mesa mediúnica ele se manifesta, né? Só no finalzinho. E o médium vira um bebê, senta no colo e começa a chorar com a mãe. E a mãe pede desculpas para ele. E o filho fala: mãe, eu entendo, o mundo ainda é assim, você não tem tempo. E há algo de mais consolador do que o reajuste entre dois planos, que só a doutrina espírita. E o médico sentava no colo dele com o bebê. E ela pôde abraçar o filho mais uma vez, dar o abraço que ela não deu. Isso você é experiência. Você viver a experiência espírita é você viver coisas que podem ser vividas e para aqui na nossa falta. O Espiritismo mostra, na minha opinião, que a justiça divina é amor. Que a gente às vezes, quando fala, você falou de karma também, né, culpa do passado, todo mundo pensa que é só da coisa negativa. E o reajuste nunca é com punição, é sempre com amor. É que a gente não consegue às vezes enxergar o amor divino. Como é que vai curar um caso de um assassino, de uma pessoa que matou outra? Nem como pai e filho, nem como irmão, porque com amor é que você vai curar. É só assim que a gente consegue se curar. E a gente ainda não entendeu aquele amor incondicional de Jesus para os discípulos de Abaca, aquele amor incondicional da última ceia. A gente ainda não entendeu isso. Quando ele fala, eu amei muito os meus discípulos, ele ama a humanidade inteira, e a gente tem que aprender isso. Só que a gente ainda acha que o outro é um adversário. E é muito difícil você não se colocar nessa situação. É verdade, né? E às vezes o próprio adversário é o outro, você mesmo. Porque se você está bem com você, se você está convicto, se você sente paz, o Hamed tem até uma frase que é muito bonita: a saúde mental é a paz de consciência. Com a consciência em paz, ela dorme bem, ela acorda bem. A gente só tem que trazer essa paz para a gente, né?
a paz que o mundo não nos oferece. Se a gente quiser uma paz do mundo, não vai conseguir. É uma paz que somente seres mais evoluídos, então a gente tem que se conectar com eles. Paz interior. A paz íntima, a paz interior. Então, por exemplo, você vai tomar um banho, se conecta com o mentor espiritual. Kardec pede isso para a gente. Para qualquer trabalho, seja o seu trabalho profissional, o seu trabalho físico, conecte com o seu mentor. Eu lembro certa feita que a gente estava numa terapia, uma médica muito ostensiva, né? Ela viu o doutor Herman atrás de mim. O doutor Herman saiu atrás de mim no vídeo, foi parar atrás dela, no meio da terapia. Ela estava com problema nas costas, o doutor Herman curou ela, saiu, foi embora. Ela foi contar isso só 2 meses depois, quando ela saiu da terapia. Mas olha só que bonito. Porque antes de fazer qualquer tipo de trabalho, até profissional, você tem que chamar o seu guardião. Você tem que chamar o seu protetor, porque ele está ali, ele quer isso. Para que muitas vezes, nas dúvidas do dia, você está amparado. Quando for tomar um banho, chama seu anjo protetor, deixe escorregar pelo pé, sabe? Aquelas energias que não são muito boas. E a vida pode ser mais simples, né? A gente Podemos encerrar? Vamos encerrar então, né?